Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Teremos uma parada agora para mais uma data FIFA, né? Eu acho que deve ser a última do ano, né? Não sei, mas eu acho que deve ser a última do ano. E teremos aí 11, 12 dias de paralisação do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, o Lion, o tricolor cearense, está ali na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Vai ter uma pausa para recuperar os jogadores fisicamente, trabalhar mentalmente, trabalhar taticamente. Apesar de taticamente o time do Fortaleza, todos os jogadores já estão muito conscientes do que tem que fazer. Não dá para se inventar nada agora em outubro. Não dá para se inventar nada. E o time do Fortaleza, amigo torcedor do Lion, é um time que tem muitas variações. Muitas variações. Talvez alguns torcedores, por alguns resultados que aconteceram com o Lion, possam estar reclamando, mas pergunta para a torcida do Bahia. A torcida do Bahia acha em relação às variações do Fortaleza. Se você pegar os canais do Bahia, que falam do Bahia, quando falam do Fortaleza, óbvio, alguns não vão admitir por causa da rivalidade, mas aqueles analistas que falam do Bahia, tentando ficar com o pé no chão, apesar do amor pelo clube, quando se refere ao Bahia em relação a movimentos do time, é sempre como exemplo. E você vê times aí, os torcedores reclamando porque o time não tem variação. E não é o caso do Fortaleza. Fortaleza, a última partida antes dessa parada, perdeu para o Grêmio. A torcida ficou bem chateada. E aí já fica aquela situação, né? Pô, título foi embora, não tem mais chance de título. Libertadores. Começa a pairar alguns tipos de dúvida que, amigo torcedor, algumas coisas, apesar de serem doloridas, né, na minha opinião, são normal. Na minha opinião, são normal. São coisas normais. Os torcedores têm que entender que a gente está no final de temporada, irmão. A gente está no final de temporada. E algumas coisas no final de temporada, para a maioria dos times, começa a dar uma desandada. E aí você tem que encontrar soluções, é óbvio, né? Porque tem que ter sido feito um planejamento para isso. Mas tem coisas que saem um pouco fora desses planejamentos. Exemplo, contusões, cartões amarelos e vermelhos. Isso tudo atrapalha, às vezes, o planejamento. Mas o papo que a gente vai falar aqui agora, tá? Não tem futebol. Qual a expectativa, né, do Fortaleza nessa reta final? Qual a expectativa? O que o Fortaleza pensa, né? O que é real e o que é sonho? O que é palpável? O que é menos difícil de acontecer? Então, vou dar aqui a minha opinião, né, rápida e rasteira, sobre o Fortaleza nessa reta final de temporada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Lion, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é a descolação que se
o Franco está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Faltando para terminar o ano por Fortaleza, tá faltando 2, 4, 6, 8, 9 jogos do Campeonato Brasileiro para terminar o ano. E aí esse ano pode terminar indo direto para a fase de grupos da Libertadores, pode terminar com a pré-Libertadores e pode terminar com a Sul-Americana. Fora de competição internacional, Fortaleza não vai estar. Ou vai estar na Sul-Americana, ou na pré-Libertadores, ou na Libertadores. Qual é o objetivo agora? Está na terceira colocação. Então o objetivo é brigar pelo título e Libertadores direto. Correto? Isso é fato. O fato de ter perdido para o Grêmio na última rodada, na minha opinião, não tira o Fortaleza da briga. Temos que lembrar, amigo torcedor do Fortaleza, que o Botafogo está na Libertadores. Tem 2 jogos contra o Penharol. Apesar de eu achar o Penharol fraquíssimo, para mim o Botafogo vai porrar o Penharol de 2 jogos. Mas tem esses 2 jogos. Sei lá, se o Botafogo se complica igual o Flamengo conseguiu se complicar com o Penharol, o time do Penharol é fraco. O time do Penharol é fraco. Mas tem. Também tem o Palmeiras ali, que só está no Campeonato Brasileiro. Então, mas o Palmeiras empatou o último jogo contra o Bragantino. Será que o Botafogo vai vencer todos os jogos até o final? Eu não acredito. Eu não acredito que tenha algum time que vai vencer todos os jogos até o final. Não acredito. Acho pouco provável e impossível. O Palmeiras já não venceu, já empatou 1. Né? Pode até não perder. O Botafogo pode até não perder, o Palmeiras pode até não perder. Mas se empatar, já são 2 pontos. Então, se você pegar a pontuação, né, o objetivo do Fortaleza ainda está. Qual o objetivo? O objetivo é momento. Está brigando pelo título com Botafogo e Palmeiras e está brigando pela vaga direta na Libertadores. Teve alguns jogos ruins, algumas coisas ruins? Sim. Mas vamos lá. Eu não acredito que tenha algum torcedor do Fortaleza desesperado. Eu não acredito que tenha algum torcedor do Fortaleza em pânico. Eu não acredito que tenha algum torcedor dizendo que está tudo errado, agora já acabou. Sabe aqueles pessimistas de 10ª potência? Eu não acredito que tenha no Fortaleza. Até porque, se a gente pegar o contexto do Fortaleza, meu amigo torcedor, é para o torcedor do Fortaleza falar, porra, mas irmão, vamos dar uma olhada no nosso ano. Não ganhamos o Cearense. Acabamos perdendo lá. O Ceará acho que foi nos pênaltis, se eu não estiver enganado. Me perdoe se eu estiver falando merda. Mas acho que foi isso, né? E aí fomos para a Copa do Nordeste, fomos campeões. Acho que em cima do CRB. Acho que foi isso. Acho que em cima do CRB. Acho que foi nos pênaltis também, se eu não estiver enganado. Ganhou o título, expressão. Aí você vai para a Sul-Americana, vai bem na fase de grupos. E na minha opinião, acaba sendo eliminado, né? Pelo Corinthians. Acho que foi. Não, o Corinthians passou por quem? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Foi pelo Corinthians. De uma maneira que eu não esperava. Realmente, eu fiquei decepcionado com Fortaleza nessa Sul-Americana contra o Corinthians. Decepcionado mesmo. Aí vai para a Copa, a gente vai lá para a Copa do Brasil, onde o Fortaleza foi eliminado precocemente. Né? Deixa eu pegar aqui. Acho que foi na terceira fase, se eu não estiver enganado. Deixa eu até dar uma olhada aqui.
Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Vasco da Gama. Nos pênaltis também. Nos pênaltis. Contra o Vasco da Gama, empatou em casa de 0-0. Empatou fora de casa em 3-3 e nos pênaltis o Vasco levou. Precocemente. Na minha opinião, Fortaleza tem mais time. Então, sim, você pode falar que você, torcedor do Fortaleza, ficou decepcionado, porque ter sido eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, vamos lá, não é, foi eliminado pelo Ibis, não é. Mas, na minha opinião, Fortaleza tem mais time que o Vasco. Então, é decepcionante. Ser eliminado pelo Corinthians na Sul-Americana, da maneira que foi, também fiquei decepcionado. Ou seja, nos mata-matas, nos 2 mata-matas que o Fortaleza estava, na hora decisiva o Fortaleza falhou. Na hora decisiva o Fortaleza falhou. E mais, falhou contra 2 times que, na minha opinião, o Fortaleza era mais forte. Então isso, para esse ano de 2024, essas 2 eliminações, doeu. Porque o Fortaleza tinha totais condições de estar disputando a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Fortaleza poderia estar agora disputando a semifinal da Sul-Americana no lugar do Corinthians. Tinha essa chance. Então isso é decepcionante. Isso aí eu entendo. E aí a gente vai para o Campeonato Brasileiro e aí a gente tem que analisar alguns pontos, né? A gente já viu Fortaleza em anos anteriores e muito bem nos mata-matas e deixar o Campeonato Brasileiro de lado e brigar contra o rebaixamento. Estão lembrados? Há pouco tempo. Foi muito bem nos mata-matas, mas no Campeonato Brasileiro largou. Esse ano está sendo diferente. Nos mata-matas acabou ficando, na Copa do Brasil ficou muito cedo, e aí o foco ficou no Campeonato Brasileiro. E aí no Campeonato Brasileiro não tem como falar alguma coisa de ruim Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Fortaleza é o 3º colocado. E aí, eu não gosto muito dessas situações, mas a gente tem que se falar. Você vai pegar o Fortaleza, tem uma estrutura esplêndida, tá? Não tem nada que se falar, mas tem uma folha salarial menor que a do Botafogo, menor que a do Palmeiras, menor que a do Flamengo, menor que a do São Paulo, menor que a do Internacional. A do Bahia eu já não sei se a do Fortaleza é menor, tá? Mas eu acho que é menor que a do Bahia também. Deve ser menor que a do Cruzeiro. Ou seja, dos 8 primeiros, eu acho que a folha salarial do Fortaleza é menor. Porra, o Fortaleza é o 3º colocado, irmão. O Fortaleza está deixa eu pegar aqui, a 5 pontos do Botafogo. 5 pontos do Botafogo. Magalhães, 5 pontos é muita coisa. Será, amigo torcedor do Fortaleza? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Eu não me lembro agora qual foi o ano. Mas estavam faltando 9 ou 10 rodadas para acabar o campeonato. O Flamengo estava a 9 pontos do líder. 9 pontos do líder. O Flamengo foi campeão na última rodada. Então dá, irmão. E isso não foi a primeira vez que aconteceu, não. De um time estar a 9, 10 pontos, 11 pontos do líder, faltando 10 rodadas. Então, faltando 5 pontos para chegar no Botafogo, você não pode jogar toalha. Então, em relação a pontos, amigo torcedor do Fortaleza, não pode jogar toalha. Agora, em relação ao futebol, pode jogar toalha? Cara, vamos lá. O Botafogo está fazendo um futebol
bem convincente, né? Muitas das vezes até o melhor do país. Mas o Botafogo está dando muita brecha, principalmente no segundo tempo. O último jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense, o Botafogo ganhou, o Botafogo poderia ter sido suspendido, porque taticamente o Botafogo estava uma peneira. O Atlético Paranaense conseguia entrar com uma facilidade muito grande. O Botafogo também vai oscilar nessa reta final. Porque o título da Libertadores que o Botafogo não tem está ali. Está próximo. Apesar do brasileiro também, mas não vai dar pro Botafogo. Não tem como. No período da Libertadores, dos 2 jogos da Libertadores, não vai ter como. O Botafogo vai ter que dar uma priorizada. E vai priorizar a Libertadores. Pode ter. Derrapar. O Palmeiras, focado só no Campeonato Brasileiro. Mas vai ter jogos difíceis também. E aí você pega o futebol, vamos pegar alto nível. Fortaleza joga contra qualquer um. Vamos pegar o alto do Botafogo, o alto do Palmeiras, o alto do Flamengo, o alto do São Paulo, o alto do Internacional, o alto do Bahia. O Fortaleza joga de igual para igual contra qualquer um. Então essas oscilações que acontecem no Fortaleza, algumas vezes essas quedas, e aí eu vejo os torcedores falando, tá faltando comando. Porra, bicho. Falar que no Fortaleza tá faltando comando. Faltando comando. Desculpa. Eu não tenho o que falar. Quer dizer que o Vojvoda agora não consegue, não tem comando no vestiário. O Vojvoda perdeu o comando. Os jogadores não estão com vontade de assumir a liderança. Os jogadores estão boicotando Fortaleza, será isso? Os jogadores estão boicotando o Vojvoda agora nessa reta final? Cara, tem coisas que ficam fora. Ficam fora. Bate o cansaço. Tem dia que, irmão, nada dá certo. Nada dá certo. Tem dia que o planejamento do treinador não se encaixa. O treinador não está num dia bom, o outro treinador está com estrela. São um campeonato de 38 rodadas, parceiro. Teve algumas oscilações de Fortaleza que, na minha opinião, normal, igual todo mundo. Aí o Flamengo aí há pouco tempo agora está com o Felipe Luiz, ex-jogador. Temporada do Flamengo está começando agora. Praticamente mudou da água para o vinho. Estava uma bosta. Mas mesmo assim, estando uma bosta, estava no G4. Então, cara, as oscilações vai ter. O Botafogo teve oscilação. O Palmeiras teve oscilação. Vamos lembrar do Botafogo ano passado? O que aconteceu? O Bahia, o arquirrival no nordestino, ficou lá brigando. Quase líder, agora é o 7º. Estão desesperados os torcedores do Bahia, querendo arrancar a cabeça do Rogério Ceni. Então, amigo torcedor do Lion, eu vejo como alguns fatos normais dentro de um campeonato longo e dentro de um final de temporada. Não se pode falar em variação no Fortaleza. O time do Fortaleza é o time que mais tem variação. O Vojvoda consegue variar dentro do jogo 3, 4 vezes. Pode pegar alguns jogadores no mau dia. Então eu não vejo. Tá faltando ambição ao time do Fortaleza. Desculpa, eu não vejo para esse lado. Tá faltando tesão, tá faltando esporro, não tem comando. Irmão, para mim, passa ali por uma parte física, tá? A parte física caiu. Mas se tem jogadores com fisicamente ruins, coloca outros. Mas de repente aqueles outros que estão melhores fisicamente não se encaixa. Você precisa de um cara marcador, mas não tem esse marcador. O cara que está bem fisicamente não é marcador. Aí eu coloco ele como? Aí eu tenho que colocar um marcador que está mais cansado, porque eu não tenho outro. Ou seja,
Amigo torcedor, não estou querendo passar pano em nada. Mas eu vejo, nesse momento, situações de oscilação, sinceramente, eu vejo muito normal. Então, não vejo que tá terra arrasada, tá tudo uma merda, falta comando. Não vejo. Pode ser situações pontuais de desgaste. Que agora vai ter aí 10, 12 dias. Não sei se teve alguém convocado do Fortaleza, né? Para alguma seleção, mas se tiver, não foram muitos. Então vai dar para recuperar todo mundo e vai dar para fazer um planejamento muito interessante. Por quê? Fortaleza falta 9 jogos. Vamos lá. Fortaleza tem um jogo contra o Atlético Mineiro, em casa. O Atlético Mineiro cagou pro Campeonato Brasileiro. Além disso, esse jogo do Atlético Mineiro contra o Fortaleza é antes da decisão da Copa do Brasil contra o Vasco pela semifinal. Então o Atlético Mineiro, irmão, vai cagar para esse jogo. Depois tem um confronto direto com o Palmeiras lá. Esse é um jogo importante, aonde o Fortaleza não pode vacilar, porque aí pode realmente complicar em relação ao título. Aí depois você joga contra o Juventude, fora de casa, um jogo difícil. Juventude é um time chato. Porra, mas o Fortaleza tem oportunidade de ganhar. Depois joga contra o Vasco da Gama, em casa. O Vasco da Gama pode ser o finalista da Copa do Brasil ou não. Mas está ali na parte de cima da tabela, do meio para cima, mas joga em casa. É um jogo difícil. Mas é um jogo que o Fortaleza também tem totais condições de ganhar. Depois joga fora de casa contra o Fluminense. O Fluminense está disputando outro campeonato. O campeonato do Fluminense é contra o rebaixamento. Não sei se quando jogar contra o Fortaleza ainda vai estar brigando contra o rebaixamento ou não. Mas é um time que varia muito. O Fortaleza não perde nada. Fluminense. Depois o Fortaleza pega em casa o Flamengo. Pega o Flamengo, não do Tite. Não é aquele Flamengo que o Fortaleza ganhou. É o Fortaleza do Felipe Luiz. Mas como é que vai estar esse Flamengo do Felipe Luiz? O início do Felipe Luiz está sendo muito bom. Um Flamengo completamente diferente. Acredito eu que esse jogo Fortaleza e Flamengo, o Flamengo vai estar brigando ali com o Fortaleza. Acredito eu. Então, é mais um jogo de confronto direto. Já tem contra o Palmeiras e agora contra o Flamengo. Palmeiras o segundo e o Flamengo nesse momento o quarto. Depois pega o Vitória, está brigando contra o rebaixamento, e acredito que quando jogar contra o Vitória ainda vai estar brigando contra o rebaixamento. Depois pega o Atlético Goianiense, que já vai estar rebaixado, que na minha opinião o Atlético Goianiense já está rebaixado, e fecha em casa contra o Internacional. O Internacional não vai estar brigando pelo título, mas o Internacional vai estar brigando por uma vaga direta na Libertadores. Então, na minha opinião, o Fortaleza tem, daqui até o final, 3 jogos diretos de vaga na Libertadores. Palmeiras, Flamengo e Internacional. São esses 3 times aqui, Palmeiras, Flamengo e Internacional, que vai estar disputando ali com Fortaleza, na minha opinião, a terceira, a quarta vaga. Quem sabe a segunda? Mas vai estar ali, ganhando o Palmeiras, passa o Palmeiras. Entendeu? Então, a tabela do Fortaleza não é uma tabela desesperadora aonde você vai chutar o balde. O Fortaleza tem 3 confrontos diretos que tem condições de ganhar, ué. Então, amigo torcedor do Fortaleza, essa parada eu acho que vai ser muito bom pro Fortaleza. Não vejo motivo nenhum de desespero. Pode ficar triste por algumas partidas abaixo, né? Isso, todo torcedor fica. Mas longe de
igual eu vi alguns torcedores falar, acabou o ano do Fortaleza, esquece, agora é só queda, título esquece, Libertadores vai porrá-lo também. Teve a derrota sim, dolorida contra o Grêmio, mas na minha opinião continua com os mesmos objetivos, ainda continua brigando pelo título e vai brigar pela vaga direta da Libertadores até o final. Eu não vejo, sinceramente, esse pânico que eu vi alguns torcedores. Ainda dá, e dá muito. O Lion está muito vivo no Brasileirão. Porra, o Lion é o terceiro colocado. Porra, e tem gente achando que está tudo ruim. Pô, pelo amor de Deus. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!